Continuamos o cenário político. Hoje a nossa entrevistada é a deputada estadual Isolda Dantas. Nesta sexta-feira aconteceu aí a divulgação de mais medidas restritivas em relação à Covid-19. A gente está trazendo estes detalhes aqui, inclusive questões municipais também. Pontos de questionamentos em relação à Covid-19. A Secretaria de Saúde está esclarecendo e a gente traz agora neste bloco. Para você participar, procure a gente na sua rede social preferida, se identifica, manda sua mensagem que você participa aqui no próximo bloco com a gente. Vamos dar sequência aqui, Carol, trazendo informação aqui de Mossoró. A Prefeitura afirma que o agendamento na vacinação dos idosos evita filas em unidades de saúde. Segundo a secretária de Saúde, a Morgana Dantas, o agendamento e a divisão dos idosos por idade assegura vacinação livre de aglomerações e tumultos. Dessa forma, Mossoró já vacinou pessoas de 90 anos ou mais e entre 85 e 89 anos. Na semana que vem, na segunda-feira, vai iniciar a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos. Já foram vacinadas quase 15 mil pessoas. Por isso, a secretária explica por que permite a pausa na vacinação nos finais de semana. Não estamos vacinando nos finais de semana, pois já estávamos com um cronograma prévio de agendamentos desses idosos, evitando assim aglomerações. Os idosos estão indo até a unidade básica de saúde com horários agendados para não ter aglomerações, estão sendo vacinados ainda nas suas residências e dentro de seus transportes, aqueles que têm dificuldades de locomoção. Temos também outro problema no momento, que são funcionários da saúde que estão cansados, pois eles não trabalham só em uma unidade, eles trabalham nas unidades básicas, dão plantões em outros hospitais e os finais de semana é um dia que eles têm para um descanso. Porém, a partir do momento que nós tivermos em nossa cidade doses suficientes para vacinar de um grande volume em um mesmo dia, nós assim faremos, utilizando grandes espaços, estes que inclusive já foram cedidos para a Prefeitura de Mossoró para fazê-los. Então, inclusive hoje nós já estamos vacinando idosos da próxima faixa etária. Nós não deixamos de vacinar nenhum dia. Hoje, por exemplo, no CAIC, que fica lá no alto do Alto da Conceição, Belo Horizonte, já estão sendo vacinados idosos de 80 a 84 anos. Estamos adiantando aqueles lugares onde já terminaram os idosos de 85 a 89 anos. Então, nunca paramos de vacinar, somente nos finais de semana, para que esses profissionais também tenham um pouco de descanso. O agendamento ele pode ser feito na própria unidade básica de saúde, através de um familiar, ou do telefone, ou do agente de saúde. Quem é da área descoberta pode se dirigir até o posto para fazer esse agendamento também. E aí, esta é a explicação da Prefeitura de Mossoró em relação ao assunto que nós conversamos ontem aqui com o vereador Francisco Carlos, que foi um dos vereadores que propuseram a extensão da vacinação também durante os finais de semana aqui em Mossoró. Segundo a Prefeitura, já existe uma organização, os idosos estão sendo, sim, vacinados de forma organizada, sem aglomeração, com uma fila agendada e, por isso, não é necessária, até porque os servidores estão exaustos e precisam descansar no final de semana. Vanúvio. Carol, também foi muito cobrado esta semana o Poder Executivo de Mossoró para que a Prefeitura pudesse fazer parte de um consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos sobre aquisição de vacinas. E aí o vereador Pablo Aires publicou em suas redes sociais o fato de a Prefeitura não ter assinado essa lista, outros municípios aqui do estado o fizeram. Segundo o vereador, essa medida era fundamental para lutarmos por mais vacinas por Mossoró, não foi falta de avisos, enfim, tem aí essa cobrança do parlamentar. Do outro lado, a Prefeitura diz que esse prazo não se encerra hoje. Nós também acabamos de receber um vídeo da secretária de Saúde, Morgana Dantas, falando sobre este assunto. Acompanhe. O Consórcio Nacional de Frente dos Prefeitos para Vacinação já está inscrito no município de Mossoró. Hoje não é o último dia de inscrição, não tem nem data para o término de inscrição. Então, os municípios que não se inscreveram ainda podem se inscrever, tem vários dias aí pela frente, não está fechado ainda.
Até hoje era para os 300 municípios que foram os fundadores desse consórcio. Então, Mossoró já está inscrito e Mossoró está aguardando a possibilidade de compra de vacinas através do... Nós acabamos de receber aqui, Carol, nós acabamos de receber aqui uma documentação encaminhada pela comunicação do município de Mossoró, um documento que é assinado, né, sobre a manifestação de interesse de adesão ao consórcio público. Está assinado e diz o texto aqui da comunicação de Mossoró o seguinte: Mossoró aderiu ao consórcio de municípios lançado pela Frente Nacional dos Prefeitos para a compra de vacinas da Covid-19. O colegiado intermunicipal dará suporte às cidades brasileiras caso o Plano Nacional de Imunização do governo federal não consiga suprir a demanda nacional de vacinas. E diz, a adesão de Mossoró estava em processamento, assim como a de centenas de municípios no Brasil, segundo a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas. Ela lamenta a divulgação em mídias sociais que Mossoró teria perdido o prazo para adesão. Tá aí, Carol, os dois lados desta notícia. Tá certo. Estava lendo aqui participação, viu, Vonúvio? Me desconcentrei com você. Aqui, lendo a participação do Fábio Luiz, daqui a pouco eu trago, viu, Fábio? Próximo bloco. Mas agora a gente vai com a deputada estadual Isolda Dantas, do Partido dos Trabalhadores. A deputada, inclusive, divulgou ontem em suas redes sociais que venceu a Covid-19. Passou cerca de 2 semanas com o vírus, estava isolada e ontem divulgou essa boa notícia. Deputada, queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente dessa experiência de estar infectada com a Covid-19 no momento de tanta tensão que estamos vivendo em relação a esta pandemia. Olha, Carol, foi bem difícil. Eu fiquei isolada aqui no meu apartamento aqui em Mossoró. Meu filho não ficou comigo e é muito difícil. Eu acabei fazendo um diário, né? Eu escrevia todos os dias sobre como tinha sido o dia. Cheguei em um dos dias aí ao hospital, né? A verificar de fato, fazer alguns exames, mas graças a Deus os sintomas foram muito leves. Mas o que eu quero dizer é que o vírus é muito solitário. O vírus você não pode encontrar com as pessoas. A única coisa que eu fazia era usar muito a rede social, usar muito o computador, né, para conversar com as pessoas. Mantive contato o tempo todo com a minha família, com os meus vizinhos aqui do condomínio, como também com a equipe. O nosso mandato não parou, apesar de eu estar acometida da Covid, mas o que eu quero dizer, Carol, é que pela experiência que eu vivi, a necessidade da gente redobrar os cuidados. Eu sempre disse que a sensação que eu tenho era de uma bomba relógio que poderia explodir ou não, porque na verdade o vírus ele é muito inesperado. Então, a qualquer coisa que eu sentia, eu ficava imaginando que era o vírus desenvolvendo sintomas mais graves. Mas, felizmente, ontem completaram os 14 dias. Eu já tinha sido, inclusive, liberada pelo médico, porque meus sintomas foram leves, mas por decisão minha, eu preferi cumprir os 14 dias, até para estimular as pessoas a fazerem isso também, não ter nenhum risco de contaminação com a equipe, com as outras pessoas, com a minha família. Mas o que eu quero dizer, minha amiga, é que é muito difícil, mesmo com sintomas leves. É uma situação de muito pânico, né? E que eu reforço aqui a partir da minha experiência, e que a gente tem que redobrar os cuidados, que a gente precisa, né, de fato, se unir para vencer esse vírus. Cada um tem que fazer sua parte, porque senão, se a gente não conter a rapidez da contaminação, não adianta abrir leitos, porque não dá conta, né? É desproporcional a quantidade que o vírus, a rapidez que o vírus avança e a capacidade que se tem para se ter assistência para a população. Então, é lamentável, mas graças a Deus eu venci. Como eu já fiz, agradeço a minha família, agradeço a minha equipe, as pessoas milhares de mensagens que eu recebi, de solidariedade, e isso, na verdade, é muito importante. Durante o período em que a senhora esteve isolada, a senhora participou de conversas com o prefeito de Mossoró, a governadora, aí no enfrentamento à Covid-19. O que vocês conversaram e o que é importante destacar neste momento? Olha, Valnúvio, como eu disse, como eu tive sintomas leves, eu fui trabalhando até dentro dos meus limites. E uma das coisas que eu considerei que era importante fazer
era, a partir do lugar que eu estava, como era que a gente poderia contribuir como deputada para com o povo do Rio Grande do Norte e com o povo de Mossoró. Então, em março de 2020, eu liguei para a prefeita Rosalba e coloquei o meu mandato à disposição, né, de Mossoró. E, lógico que não poderia fazer diferente nesse momento. Então, eu liguei para o prefeito Alisson, disse para ele que esse momento é um momento de união, é um momento da gente se unir, o pouco que cada um tem para a gente vencer, porque esse novo momento é muito mais grave. E na conversa, o prefeito, quero reconhecer, o prefeito me atendeu, solicitou que a gente pudesse contribuir com a liberação das emendas dos deputados aqui para Mossoró, e em seguida nós participamos da reunião com a governadora. Assim que eu acabei a ligação, eu já liguei para a governadora, dizendo a ela que eu precisava contribuir com a Prefeitura de Mossoró, e esse tinha sido o pedido do prefeito, que eu pudesse contribuir. Então, a governadora, de pronto, já nos colocou nessa missão de conseguir liberação de emendas. Ontem, foi liberado R$500 mil de uma emenda que restava do prefeito Alisson como deputado. Então, ontem foi depositado, foi encaminhada ao banco, então deve ter sido creditada hoje essa emenda. Mas ainda restam emendas, alguns recursos da deputada Eudiane, do deputado Hermano, do deputado Azevedo, do deputado Baldo. E nós estamos fazendo gestão com o secretário Ademir para fazer um calendário para que esses recursos possam vir para Mossoró para contribuir com a situação da saúde. Na reunião que o prefeito nos apresentou, de fato, a situação é muito difícil. Existe a demanda é muito grande. Mossoró, inclusive, é penalizada pelo fato de ser uma cidade de cunho regional. Então, várias pessoas vêm a ser atendidas aqui. O recurso do SUS fica na cidade de origem do cidadão, mas também não pode ser diferente. O SUS é universal, mas isso impõe dificuldades para a questão da saúde. Uma outra questão que nós tratamos também na reunião, foi a agilidade na implantação do consórcio, da lei de consórcio que nós aprovamos em dezembro do ano passado. Isso é muito importante porque os municípios aqui próximos podem contribuir com o Mossoró para desenvolver ações, seja em relação às cirurgias eletivas, seja em relação aos atendimentos da atenção básica nas UBSs, nas UPAs, que são mais utilizadas pelas cidades. Então, nesse sentido, foi constituído um comitê técnico com a CESAP e com a Secretaria Municipal de Mossoró para agilizar a implantação desse consórcio. Uma outra coisa que eu solicitei ao prefeito, que tivesse medidas mais rígidas. Se o governo do estado está fazendo decretos que são mais rígidos para aumentar o isolamento social, era fundamental que a Prefeitura de Mossoró seguisse esse decreto e pudesse também ter medidas duras para aumentar o isolamento social. Uma das coisas que eu sugeri, era a suspensão dos serviços de Mossoró, que ficasse apenas os serviços essenciais. E uma outra sugestão foi que a gente chamasse a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para antecipar os graus de profissionais da medicina e da enfermagem, como a universidade fez ano passado. 2 turmas, 68 profissionais foram entregues à sociedade, e foram esses profissionais que, inclusive, ficaram muito na linha de frente aqui nas UPAs de Mossoró. Então, esse é um apelo que eu faço à universidade para a gente proferir grau às turmas que já têm condição de serem profissionais habilitados, porque o que nós estamos vivendo é um esgotamento dos profissionais, isso dito pela governadora, dito pela CESAP, também pelo que a gente conversa com os servidores, no esgotamento, que são mais de um ano que esses profissionais estão na intensa trincheira de guerra, né, contra esse vírus, e, de fato, a dificuldade de profissionais, a gente já se dá conta de que está acontecendo, como também de insumos. Mas eu digo que essa era uma obrigação que eu tinha que fazer, de me colocar à disposição de Mossoró e do Rio Grande do Norte, deixando de lado todas as bandeiras partidárias. Mossoró sabe que eu disputei com o Alisson as eleições passadas, com enfrentamentos duros, né, em debates, mas não é o momento para disputa, é o momento para união, e é nesse momento que eu me coloco aqui para contribuir com o Mossoró, e já estamos contribuindo, inclusive, no que foi solicitado pelo prefeito. Vamos então fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.